A paz do Senhor, meus irmãos queridos, louvado seja Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez, mesmo que virtualmente hoje, estarmos juntos, adorando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Então já foi feita a leitura da palavra de Deus, em Lucas capítulo 2, versículo 10 em diante, né? E eu quero, junto com os irmãos, meditar acerca desta palavra, né? A primeira questão que eu quero compartilhar com os irmãos é fazer uma introdução para que a gente possa legitimar a figura de Jesus Cristo através da própria Escritura, através da própria palavra de Deus. Então, o primeiro versículo que eu gostaria que vocês nos acompanhassem está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. E diz assim a palavra de Deus: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a semente da mulher, ela pisaria na cabeça da serpente. Então aqui nós estamos lá na queda do homem, né? A sentença que Deus traz para o homem, para a mulher, para a terra, né? Para Satanás. Então nós temos aqui a primeira indicação da vinda de Jesus. Ele viria da semente de uma mulher. Número 2, ele viria da tribo de Judá. Então nós vamos aqui para o Gênesis 49, versículo 10. Gênesis 49, 10. Diz assim a palavra de Deus: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, segunda argumentação para legitimar a figura de Jesus Cristo, ele tinha que vir da tribo de Judá. Então, o cetro não se arredará de Judá, que é o cetro, é o símbolo do reinado. O cetro não se arredará de Judá. Vamos agora para um texto um pouquinho maior, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 17. 2 Samuel, falei 4, mas é 2 Samuel 7, versículo 4. 2 Samuel 7, 4. Diz assim a palavra de Deus: Porém, sucedeu, nós vamos do 7, 4 até o 7, 17, tá bom? Então 7, 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, 7, 5. Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada e detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e
Destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, qual sairá das tuas entranhas, e o estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Versículo 15. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Versículo 17. Conforme todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, o que Natã, pela vontade de Deus, registrado aqui em Samuel, 2 Samuel capítulo 7, dos versículos 4 ao 17, o que Natã estava falando para Davi? Ele estava deixando claro para Davi que da família de Davi nasceria um rei, e este rei lhe seria por filho, e o Deus seria para ele como pai, e ele ia estabelecer o seu reino para sempre. Então, o reino de Jesus Cristo viria na descendência de Davi, da família de Davi. Amém? Agora vamos para Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, lá em Isaías, vem a profetização de que Jesus Cristo nasceria de uma virgem, que foi Maria. E por fim, nós vamos ler Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que vai falar que Jesus Cristo, ele nasceria em Belém. Então diz assim, Miqueias 5:2: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, como nós falamos da tribo de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui a configuração de que Jesus nasceria em Belém. Então, a título de introdução, para fundamentar as profecias acerca de Jesus, nós temos algumas passagens aqui que nós falamos. Gênesis 3,15, ele seria da semente da mulher. Gênesis 49:10, da tribo de Judá. 2 Samuel 7, 4 a 17, da família de Davi. Isaías 7,14, nascido de uma virgem. Miqueias 5:2 teria que nascer em Belém. Então, se vocês observarem aí em Lucas, no capítulo 2, vocês vão verificar que o versículo 1 vai começar a informar sobre essa passagem que nós lemos a partir do versículo 10.
Então vamos entender o seguinte. Primeira coisa, aonde que morava José e Maria? José e Maria moravam em Nazaré. Mas Jesus tinha que nascer em Belém, senão a profecia lá de Miqueias 5:2 não ia dar certo. Então, o que aconteceu? Aconteceu o versículo 1 do capítulo 2 de Lucas. Deus movimentou todo o mundo para que houvesse um resultado de tal forma que Jesus Cristo tivesse condições de nascer em Belém. Qual foi esta movimentação? A história nos diz que Júlio César, o imperador de Roma, uma pessoa muito importante na história de Roma, um grande conquistador, ele foi assassinado pelo Senado. E quando ele foi assassinado pelo Senado, ele, na verdade, criou ali mas o Senado criou uma situação para a volta, né, de uma liderança daquele povo. E ele, inicialmente, a Roma é liderada por uma pessoa chamada Antônio, que se casa com Cleópatra, e o Júlio César tinha deixado como se fosse o filho dele, como se fosse uma herança, né? O seu herdeiro seria Caio Otávio. Caio Otávio, ele era o sobrinho neto de Júlio César. E ele, sim, era reconhecido como o sucessor de Júlio César. Então, houve uma batalha onde Antônio e Cleópatra acabam sendo mortos nessa batalha, e Caio Otávio passa a ser reconhecido como imperador. Mas como ele passa a ser reconhecido como imperador, então o nome dele vai ser alterado, né, para César, que é para seguir aquela linhagem dos Césares, né? E aí o que acontece? O Senado coloca ele como um Augusto, né? Então o nome dele passa a ser César Augusto ou Augusto César. E lá no capítulo 2, no versículo 1 de Lucas, vai dizer o seguinte: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Então o Império Romano tinha tomado toda a região ali da Gaia, a região da parte da Grécia, do Egito, da parte da Síria, parte então da Judéia, e logicamente o Império Romano estava por cima ali de Israel, da Judéia, de Jerusalém, toda aquela região estava sob o domínio de Roma. Quando os imperadores eles começavam a se reorganizar, eles começavam a reorganizar as lideranças, eles começavam a reorganizar a questão de arrecadação de impostos. Para que isso fosse reorganizado, era necessário a realização de um censo. Qual era o objetivo do censo? Era identificar quem eram as pessoas, quem eram as famílias, o que elas faziam, quais eram as pessoas dessas famílias que poderiam servir no exército romano e, logicamente, daquilo que elas eram identificadas e ganhavam, era cobrado o imposto. Então, com a subida de César Augusto ao trono, ele faz um recenseamento e, neste recenseamento, era obrigado que as pessoas saíssem das terras onde moravam e fossem para a sua terra natal para lá realizar o recenseamento. Então, o que aconteceu? José, ele morava em Nazaré, ele não morava em Belém.
Ele precisou, então, por causa do decreto de César Augusto, ele precisou sair de Nazaré para ir a Belém. Só que ele não precisava efetivamente levar a Maria. Mas ele não queria deixar a Maria ali sozinha, porque poderia gerar um falatório, uma fofoca e tal, por toda a questão do nascimento, da condição que a Maria estava ali prestes a ter um bebê. Então, tudo isso poderia gerar uma coisa ruim. Então, José, ele entendeu que ele deveria levar a Maria. Então, o que acontece? Eles saem de Nazaré e seguem para Belém. Para eles seguirem para Belém, a distância entre Nazaré e Belém, nós estamos falando de aproximadamente 120 quilômetros. 120 quilômetros para sair de Nazaré para ir para Belém. Imagine você, meu irmão, minha irmã, principalmente as irmãs, as mães, você ter que fazer uma viagem de 120 quilômetros montada num jumento. Ou a pé. Hoje nós temos carros. Hoje nós temos energia elétrica. Nós temos água potável. Como é que seria uma viagem de 120 quilômetros para uma mulher grávida? Para uma família? Eu imagino que a decisão de José foi uma decisão muito difícil. Por quê? Porque ele ia colocar a esposa dele e o filho que estava para nascer numa situação contrária. Mas Deus moveu o coração de José para tomar essa decisão e para seguir até Belém. E eles vão até Belém. E quando chegam em Belém, veja, vamos pensar na situação que estavam ali. Todas as pessoas que eram os moradores de Belém, eles tinham que ir para Belém para poder participar do recenseamento. Então a cidade estava lotada. Eles começaram a procurar lugar para passar a noite, lugar para ficar, e não achavam esse lugar. Mesmo as pessoas olhando a situação de Maria, não era possível arrumar um lugar para que eles pudessem pousar. Então eles começaram a andar, e até que eles acharam um lugar, e eu fico pensando sobre isso, porque vocês que já estiveram no interior, vocês vão saber que ali a casa do principal, fica ali as pessoas, elas dormem ali e tal, e a uma distância fica o lugar onde ficam os animais ficam guardados. E o nosso entendimento é que o José e a Maria começaram a procurar até que eles viram um lugar onde os animais dormiam. E eu penso que José entrou e começou a olhar aquele lugar e ele disse, olha, aqui vai dar para a gente se encostar aqui e ficar por aqui mesmo. E esse lugar é um lugar de animais, era uma estrebaria. E naquele momento eu penso que por conta de toda essa situação, logicamente pela profecia de Miqueias, José e Maria já estavam em Belém. Então Jesus já podia nascer para fazer o cumprimento da profecia de Miqueias. Então, naquele momento, lógico, depois de todo o esforço de 120 quilômetros andando, de buscar um lugar para dormir, Maria então passa a sentir as dores para que o seu filho viesse a nascer. Então o que acontece? Nesse momento, nasce Jesus. E aí José começa a procurar, ele vê uma manjedoura. Nesta manjedoura, lugar onde os animais comiam, então ele prepara ali com palhas e pega alguns panos, enrola o seu filho e coloca para ficar acolhido naquela manjedoura. Quais são as lições que nós tiramos quando nós observamos de forma direta
esse desafio dessa viagem em relação a José e Maria saindo de Nazaré e indo para Belém. Primeiro, a distância. Segundo, não tinha lugar para eles ficarem. Todos os lugares estavam ocupados. Terceiro, as pessoas estavam indiferentes àquela mulher grávida. Não estavam preocupados com aquela mulher grávida. Cada um que se virasse. Porque, afinal de contas, tudo já estava lotado. As pessoas já estavam recebendo ali os seus hóspedes. Não dava para ter lugar para mais um, mais dois, mais três, quem saberia, pelo nascimento daquela criança. Eles foram, de certa forma, desprezados. E quando Jesus nasce naquela estrebaria, a palavra de Deus diz que acontece algo lá no campo, que é o versículo 10, onde nós lemos. O que aconteceu? Um anjo vem e ele faz uma divulgação para aqueles pastores. E olha que coisa interessante. Onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. E em Belém tinha os pastores no campo. Certo? Na parte mais interiorana. Os estudiosos dizem que estes pastores poderiam ser pastores que cuidavam de ovelhas, que preparavam as ovelhas justamente para levar essas ovelhas para o sacrifício no templo, porque Jerusalém ficava distante de Belém 10 quilômetros. Então, se a gente pensar dessa forma, se esses pastores, eles estavam ali preparando as ovelhas, cuidando das ovelhas, que seriam sacrificadas lá no templo de Jerusalém, então, estes pastores, eles receberam a notícia do anjo, por quê? Porque eles saberiam qual seria o sacrifício definitivo que Deus estava mandando. Mas por que esses pastores? Será que só isso seria um argumento? Não. Os pastores, irmãos, eram pessoas que não eram consideradas. Eles eram pessoas de classe não benquista. Quem eram as pessoas importantes daquela época? Eram os sacerdotes, eram os fariseus, eram os escribas. Essas pessoas eram importantes naquela época. Os pastores não eram importantes. Dizem os estudiosos, os historiadores, que os pastores, eles eram até tidos como ladrões, como pessoas de nível baixo. Vocês lembram na história que a Bíblia nos conta sobre Davi? Quando Davi foi enfrentar Golias, ele era tirado pelos seus irmãos, que eram guerreiros do exército, como uma pessoa diminuída, porque ele era pastor de ovelhas. Quando ele começa a fazer o questionamento ali, por que Golias estava falando aquilo e quem ia contra Golias, o seu irmão vira para ele e fala assim: volta lá para as suas ovelhas, volta lá para o seu campo, como se o que ele estava fazendo era algo de nível menor. Então os pastores lá, que receberam a notícia, eles eram pessoas desprezadas, mas estavam cuidando de algo muito importante, que eram as ovelhas, que pagariam pelo pecado das pessoas ou pelo pecado do povo. Deus quis dar a boa notícia para os pastores. E a palavra de Deus diz, o anjo dizendo: eis que vos trago boas novas, boas notícias, de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi, qual é a cidade de Davi? Belém. Na cidade de Davi, hoje nasceu um Salvador, que é Cristo. Jesus era filho
de José. Jesus era carpinteiro como José. Jesus era de Nazaré. Então, quando as pessoas falavam sobre o Jesus, diziam: esse não é Jesus o carpinteiro? Esse não é Jesus o filho de José? Esse não é Jesus de Nazaré? Esse não é o Galileu? Não era assim que eles eram chamados, né? Então, aqui o anjo faz uma declaração. Qual é a declaração? Ele é o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus manda o anjo dar boas novas, boas notícias. Aquele que segundo Gênesis nasceu de mulher, aquele que segundo Gênesis 49 nasceu da tribo de Judá, aquele segundo 2 Samuel nasceu da família de Davi, porque tanto José quanto Maria vinham da linhagem de Davi. Aquele que em Isaías 7,14 disse que seria nascido de uma virgem, aquele que em Miqueias capítulo 5, versículo 2, disse que ele nasceria em Belém. Todas as coisas foram movimentadas por Deus para que todas as profecias fossem cumpridas, e Jesus, o Cristo, nasceu e foi anunciado por anjo, aleluia, enviado pelo próprio Deus. E naquele momento, uma multidão de anjos celestiais louvaram a Deus, dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Deus enviou a paz na terra, porque Ele quer o nosso bem. Mas quando Ele estava para aparecer, Ele não foi reconhecido. Ele não foi considerado. Não havia espaço. Não havia lugar para Ele ficar. Não havia um lugar onde ele pudesse nascer. As pessoas naquela época achavam que o Messias nasceria num berço de ouro. Mas o nosso Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro nasce aonde? O Cordeiro nasce no lugar dos cordeiros. Ele nasce na estrebaria. Jesus Cristo nasceu na estrebaria, foi anunciado, cumpriu exatamente o que está escrito nas Escrituras. E eu quero neste dia de hoje, que nós estamos comemorando o Natal, eu quero lhe fazer uma pergunta. Este Jesus, Ele está encontrando o que quando Ele fala contigo? Ele está encontrando você ocupado? Ele está encontrando a casa cheia de hóspedes? Será que Ele está encontrando o seu coração cheio e já não há mais espaço para Jesus estar? Será que Ele está, quando Ele está para chegar, no momento da sua chegada, será que você está olhando, dizendo: olha, sabe o que é, Jesus? Eu estou muito ocupado hoje e não posso te receber. Quando Jesus vem bater na sua porta, você fala: sabe o que é, Jesus? Já está cheio o meu coração, eu não posso te receber hoje, deixa para depois, eu tenho muitas coisas, muitas tarefas para resolver. Será que quando Jesus bate na sua porta, você olha para Ele e não o reconhece, segundo as Escrituras, segundo o fundamento que nós fizemos? Não sou eu fazendo, é um fundamento da Escritura. A Escritura dizendo o que ia acontecer e depois ela mesma dizendo o que aconteceu.
Quando Jesus bate na sua porta, será que você despreza as Escrituras? Hoje Jesus está nascendo no seu coração. E Ele quer bater e quer encontrar morada. E eu quero convidar você. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos passando por muitas dificuldades. Situações terríveis. Será que isso está nos ocupando tanto que nós não temos como ouvir a voz do Senhor batendo no nosso coração? Jesus quer entrar e quer trazer paz para o seu coração. Ele quer trazer paz para a sua vida. Ele quer trazer bênção, porque é isso que a palavra de Deus diz. Aleluia! Glórias a Deus nas maiores alturas. Paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Deus quer o seu bem. Deus quer cuidar de você. Deus quer transformar a sua história. Deus quer trazer um milagre. Mas para que você tenha tudo isso, toda essa boa vontade de Deus, você precisa deixar Jesus nascer no seu coração. E é este o sentido do Natal. Interessante que o pastor Celso mandou essa semana uma imagem num dos grupos da igreja, né? Sobre ali Jesus, né? Uma pessoa pedindo para Jesus, né? Olha, você pode me dar um presente? Né? Nesse Natal você pode me dar um presente, Jesus? Aí Jesus olha para ele e fala assim, mas é o meu aniversário. Será que nós estamos preocupados em comprar presente para os nossos familiares, preocupados em fazer aquela festa, mesmo sabendo que nós estamos passando por uma situação terrível? Mas a gente não está preocupado com a situação terrível, a gente quer fazer a festa. Será que o primeiro presente que nós compramos foi o presente do aniversariante do dia? O melhor presente que você pode dar para o Senhor Jesus é o seu coração. Porque Ele tem prazer em te dar a salvação. Ele entregou a sua própria vida como sacrifício. Naqueles pastores que cuidavam das ovelhas, que eram levadas para o sacrifício no templo, receberam a informação que tinha nascido o Salvador, o Messias, o Senhor. Aquele que se entregaria para nos dar oportunidade de salvação. Se você deseja neste dia, aceitar a Jesus como teu Salvador, repita essas palavras comigo, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero, neste dia, aceitar, abrir a porta, para que o Senhor possa nascer no meu coração. Eu peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, e peço para não se lembrar mais deles. E me comprometo que a partir de hoje, eu vou mudar de vida, eu vou me transformar, eu vou me esforçar e conto com o Senhor Jesus para me ajudar a ter um caráter cristão, uma vida transformada, em nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, você que recebeu Jesus Cristo, que você possa ir, permitir que Ele entre no seu coração, que você possa ir a uma igreja, que você possa participar e ter a sua vida transformada em nome de Jesus Cristo. E vocês, meus irmãos amados e queridos, eu espero que, apesar de nós não podermos estar hoje na nossa igreja, né, para poder se abraçar, para poder beijar e ter uma confraternização com alimento, como a gente sempre faz, nós estamos fazendo o nosso melhor aqui para o Senhor Jesus. Eu quero desejar um Feliz Natal, que o Senhor Jesus possa estar no coração de cada um de vocês e que você possa permanecer firme nele, que Ele é o nosso Salvador. E eu quero orar para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família e o seu Natal, em nome de Jesus Cristo. Deus querido e maravilhoso, obrigado, Pai, por tudo o que nós fizemos. Senhor, temos a certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. Meu Deus, falamos aqui do Seu Filho, Jesus Cristo. Que Ele possa nascer nos nossos corações.
E é isso que nós pedimos, Senhor, no dia de hoje. Que Ele possa brotar em nós, Senhor, a esperança da salvação. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua misericórdia. Nós não somos nada, Senhor. O Senhor é tudo em nós. E como a palavra de Deus diz que o Senhor veio para trazer paz, para trazer bênção àqueles que o Senhor quer bem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, leve esta paz, que seja um Natal de paz, que seja um Natal de saúde, que seja um Natal próspero, Senhor, abençoado, e que tenha no centro destes lares, ó Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, abençoando a cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo.